Olá! Hoje eu vim aqui sem avisar para compartilhar algumas coisas que eu estava refletindo aqui em um estudo que eu estava fazendo. Oi, Felipe! Que bom que você está aqui. Eu tenho uma dificuldade de gravar story ou então um vídeo assim que eu edito, então eu vou falar aqui no ao vivo e depois fica salvo, né? E aqui eu já encontro com pessoas tão queridas, Lúcia, Felipe, Ana Cris. Sejam bem-vindos a esse momento. Oi, Lídia. Que alegria, gente. Que bom que vocês chegaram. Eu nem convidei, nem divulguei, nem pensava que ia fazer esse momento hoje. Mas depois de refletir sobre esse tema, né, que até compartilhei com vocês nos stories, sobre o cancelamento e o autoconhecimento, muitos lugares estão me pedindo para falar sobre isso. E o cancelamento era um tema que eu nem pensava sobre. Mas depois que eu comecei a estudar, eu vi o quanto é um tema antigo. Vocês já ouviram falar sobre isso, essa cultura do cancelamento? Eu pensava que a cultura do cancelamento era relacionada assim, eu não concordo com alguém na rede social, paro de seguir, eu excluo essa pessoa da minha rede, né? Só que ela diz de muito mais do que isso. Essa cultura do cancelamento é quando eu não concordo com a opinião de alguém e eu vou detonar essa pessoa na rede, e não só eu, mas uma multidão que detona a pessoa, exclui a pessoa. E assim eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre os relacionamentos, né? Quantas vezes a gente também quer se excluir? Algo que a gente faz errado, a gente fica pensando, eu sou uma pessoa errada. Ou alguém faz algo errado com a gente considera que o outro é uma pessoa errada. E é importante diferenciar um comportamento da pessoa, fazer essa diferença. A gente às vezes vai educar a criança e fala, esse menino é um menino birrento. Mas quantas coisas ele tem no seu ser, né? E a gente já determina uma característica para a pessoa. Ou então a gente está numa briga com os pais, ou com o cônjuge, com o parceiro, com um amigo e fala, eu te odeio. Mas será que você odeia a pessoa ou odeia aquilo que ela está fazendo, né? Então, essas emoções como a raiva, o medo, a tristeza, elas são emoções para nos proteger. Então, elas vêm na nossa vida como um turbilhão. Ela vem com toda a força, porque são emoções de sobrevivência. E assim, quando alguém fala algo que eu não gosto, sobe aquela raiva, sobe aquela vontade de, às vezes, dizer algo na altura daquela raiva que veio em mim. E aí eu cancelo a pessoa, em vez de cancelar a atitude. E essa cultura, ela traz um adoecimento, pois todos nós temos uma necessidade, que é pertencer. Todos nós desejamos pertencer a algo, pertencer à sociedade, pertencer enquanto humanos. E quando somos excluídos, isso é muito doloroso, tem consequências drásticas na nossa vida. Então, isso vai ficar para a gente refletir, para que a gente não exclua ninguém, para que a gente possa olhar e comunicar atitudes que não gostamos. Não precisamos e não devemos concordar com todos, com tudo, né? Então, a gente pensar em formas de comunicar aquilo que a gente não gosta, aquilo que não está tão adequado com os meus princípios, com o que eu considero que é o mais certo, comunicar com assertividade isso, né? Então, que eu possa comunicar de forma a respeitar o outro e respeitar também a mim. Até essa fala, concordo, não concordo, eu acho que nem deveria usar num diálogo. Pois muitas vezes eu vejo casais conversando e aí um fala assim, eu não concordo com isso, mas aí o que ele diz, essa palavra eu não concordo, ela já cria uma barreira.
E às vezes a gente nem expressa a opinião, né, contrária. Às vezes eu falo não concordo e falo a mesma coisa do outro. Então que a gente possa abrir espaços para esses diálogos, com respeito ao outro, com respeito a nós mesmos, né? E durante a estrada da vida vamos ter situações que vamos errar, que vamos nos deparar com enganos do outro, que vai fazer algo que vai nos magoar. E eu lembro de uma história que eu gosto tanto, eu escutei essa história num curso. Ui! Caindo aqui o celular. Eu escutei essa história num curso que eu fiz de orientação à paz, que conta que dois amigos caminhavam pela estrada. E assim, um amigo, todas as vezes que esse amigo fazia algo que o incomodava na estrada, ele ia e escrevia aquilo que o incomodava na areia. Então, hoje o meu amigo não dividiu, por exemplo, o lanche comigo. Hoje o meu amigo disse algo sobre mim que eu não gostei. Aí ele escrevia na areia essas coisas que o amigo fazia que ele não gostava. E todas as vezes que o amigo fazia algo bom para ele, hoje meu amigo me auxiliou a caminhar. Eu estava cansado e ele contou uma piada, me fez rir e eu enchi de ânimo para prosseguir minha caminhada. Ele escrevia na pedra, no caminho. E todas as coisas boas eram escritas na pedra. E todas as coisas que o desagradava era escrita na areia, na terra, que o vento sopra e apaga. No final da viagem, né, eles foram conversar sobre isso e o outro amigo perguntou: por quê? As coisas que eu te fiz e que te magoaram, você escreveu na areia, né? E por quê? Você escreveu nas pedras as coisas boas que nós passamos juntos. E assim o amigo disse, né? Porque aquilo que você fez e não me agradou era necessário ser expresso, mas de forma a ficar o tempo necessário para que o vento levasse e a gente reconstruísse a nossa história. Agora as coisas boas que você fez vão ficar marcadas em mim como marcou a pedra, vão ficar para sempre. E esse exercício é um exercício tão importante da gente cultivar, sabe por quê? Nós temos no nosso sistema, né, sistema instintivo mesmo de regulação emocional, 5 emoções básicas. Alguns autores falam 6. Se vocês me ajudem a lembrar, a gente tem o medo, a gente tem a raiva, a gente tem a tristeza, a gente tem o nojo, a gente tem a alegria e alguns autores consideram também o amor como emoções básicas. E as emoções que nos são desagradáveis são para nossa sobrevivência. Então elas vêm numa intensidade muito maior do que as desagradáveis. Então por isso que é necessário que a gente escreva numa pedra, que a gente registre as coisas boas que nos acontecem, porque elas vêm de uma forma muito sutil. Desperta aquela emoção agradável, mas ela vai facilmente. Agora, a raiva, o medo vem assim, nos tira do chão porque elas são para nossa sobrevivência. Então, elas nos marcam mais. Então, esse exercício de escrever na pedra, de deixar registrado as coisas boas que nos acontecem, é muito importante. Essa história nos conecta muito com esse propósito de incluir. Nós estamos aqui nessa caminhada da vida para que todos possam fazer parte, todos possam crescer. Então, que a gente possa levar essa cultura do pertencimento em vez da cultura do cancelamento. Hoje eu passei por aqui para fazer esse resuminho do que nós conversamos hoje na live, para que fique no coração de vocês algo bom e que vocês possam anotar numa pedra, num lugar assim que o vento não vai apagar, que a chuva não vai apagar, as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Não estamos aqui para cancelar ninguém e nem para nos cancelar. Então, lidar com os nossos erros é algo essencial. Quem aqui gosta de errar?
Eu não gosto de errar. Esse é um problema que eu ainda carrego bem forte. Mas o erro, ele vem com uma oportunidade de aprender. Se eu não erro, é que eu não estou experienciando. Se eu estou experienciando, se eu sou um aprendiz, para a gente aprender a andar, quantos tombos a gente levou, engatinhamos, fomos andando meio cambaleantes para depois aprender a andar. Então, todo o processo de aprendizado, né? Tô vendo aqui tem os músicos aqui na live, cada um aqui, Cláudio com as habilidades culinárias, Ana Amélia nas questões escolares, todo o aprendizado que a gente tem é um aprendizado que requer de nós esforço e requer ter coragem para consertar os erros, para fazer diferente, para crescer. Então, que a gente possa olhar os erros como oportunidades de aprender, de refazer, que a gente não desista dos nossos sonhos nos primeiros erros, nas primeiras, às vezes, críticas que recebemos, que a gente tenha essa coragem de sonhar, essa coragem de pertencer, essa coragem de dizer, pois esse medo do cancelamento nós temos tão forte que às vezes nós nos anulamos. Então, que esse aumentar a voz, o tom da nossa voz para gritar, para dizer, para expressar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente sonha, possa ser um constante na nossa vida. Cada um tem algo a oferecer nesse mundo, você tem algo a oferecer hoje. Então, que a gente ofereça o melhor a quem está conosco nessa caminhada. Então, esse é o convite de hoje. Em vez de cancelarmos, buscarmos incluir para o progresso. Existe uma tribo indígena, tem um livro que eu esqueci o nome agora, mas eu posso deixar nos comentários o nome do livro, que um casal saiu pelo mundo, pelo Brasil, colhendo experiências de situações que fizeram o bem para alguém. E eles registraram essa experiência. Uma das experiências registradas foi numa tribo. Sabe o que essa tribo fazia? Quando as pessoas erravam, ela buscava essa pessoa que cometeu um erro, ou às vezes roubou, ou fez alguma coisa nesse sentido, que não estava alinhado com os objetivos da tribo. Eles colocavam essa pessoa no meio da roda. E cada uma das pessoas da comunidade olhavam nos olhos dela e lembrava algo bom que ela tinha feito. Pensa a gente nessa situação e lembrar da essência dessa pessoa. Então, nós temos o hábito, né, de criticar. Quem aqui sentiu vontade de fazer a diferença quando você foi humilhado, envergonhado? Você sentiu assim um ânimo, uma vontade de contribuir com a humanidade, com o bem, com o seu trabalho? Geralmente não. Então nós temos uma cultura que não está nos levando a esse lugar que a gente deseja. Então que a gente possa auxiliar tanto as crianças, quando uma criança cometeu um erro, que a gente não entre nessas punições, né? Que geram mais vergonha ou ressentimento, que a gente possa ensiná-las a fazer o certo. Lembrando que a criança está em desenvolvimento, ele está em crescimento, ele está aprendendo a viver no mundo. E assim é com todos os relacionamentos que a gente tiver e com a gente mesmo. Ter mais carinho ao nos referir a nós mesmos. Às vezes nos ofendemos tanto quando cometemos um erro, um engano. Então que a gente possa conversar com a gente como a gente conversaria, por exemplo, com um amigo. Quando um amigo erra, como que você fala com ele? Faz algo que não é tão bom para o outro, para si mesmo? Que a gente possa falar com a gente, como a gente falaria com um amigo. Então, nesse convite que está me sendo feito, né, para refletir sobre essa cultura do cancelamento e do autoconhecimento, eu convido vocês
a pensarem um pouco sobre isso, né? A pensarem o que de nós está refletido nos nossos relacionamentos. O processo de se conhecer é conectar com o outro. Eu me conheço na relação com o outro. Eu sozinho, sem conviver com ninguém, eu não existo, né? Eu só existo com o outro. Nós somos seres sociais. E nesse momento que estamos vivenciando a pandemia, que não podemos abraçar, estar próximos, que a gente busque outras formas de incluir. Olha só essa chamada de vídeo que a gente está fazendo aqui. Eu me sinto conectada com vocês. Vocês podem fazer com aquelas pessoas que vocês amam e continuar a mantendo esses laços e se percebendo nesses relacionamentos, buscando melhorar sempre e não buscando ser perfeitos. Pois Jenny Nelson, desse livro aqui, dos materiais da disciplina positiva, ela nos diz que só o imperfeito é capaz de amar. Se eu me considero perfeito, se eu me considero superior, que eu não preciso de ninguém, eu não consigo me conectar, pois o relacionamento é uma troca, é o que eu ofereço, o que eu recebo. Então, que a gente possa nos aceitar como somos, do jeito que somos, com tudo que vem na nossa história, pois tem jeito de mudar a sua história? Sua história foi escrita da maneira mais bela que podia ser. Temos como continuar aqui, daqui para frente, com tudo que recebemos e direcionar para o nosso sonho, para onde desejamos chegar. Então, que possamos incluir a nossa história, a nossa vida, as pessoas que passaram na nossa vida, aquelas que nos proporcionaram momentos de dor, de tristeza, de desilusão, pois elas foram grandes professoras. Não nos apegarmos, a esse momento específico, paralisando a nossa vida. Temos muito que realizar. Então, que possamos ter esse ânimo de nos incluir, de incluir tudo que passou, do jeito que foi, para que a gente consiga ter a força de seguir, reconhecendo as nossas raízes, o nosso tronco, as possibilidades, os nutrientes que chegam, a chuva, aceitando a chuva, o sol, o que nos vem e sempre nos direcionando no propósito que queremos ser. Quais frutos você deseja dar? Quais frutos você já tem dado? Então, que possamos espalhar aí o melhor de nós, nos incluindo os outros, Que alegria vocês estarem aqui, mesmo a gente sem combinar, É muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente recebe, pois quando a gente fica recebendo só e não compartilha, fica como uma água parada, Então, esse compartilhar também nos alimenta, nos nutre. E agradeço por vocês terem vindo, Espero que a gente possa estar juntos em outros momentos. Se vocês tiverem sugestão de algum tema, de algo para conversarmos, para esse despertar desse propósito que temos na vida, eu estou aberta, viu? E uma boa semana, que a gente comece essa segunda-feira com esse olhar de inclusão, do eu vejo você, do jeito que você é. Aqui você tem um lugar. Aqui você faz parte. Todos nós desejamos pertencer. As crianças desejam pertencer. As pessoas, até aqueles que às vezes fazem coisas que nós não concordamos, desejam pertencer. Que possamos separar as atitudes da pessoa e direcionar e redirecionar e informar e comunicar na direção do que nós desejamos, viu? Quem conseguiu participar desse momento desde o início,
Gostaria de compartilhar algo? O que vocês sentiram? O que vocês pensaram? Uma palavra que vocês gostariam de retribuir para as pessoas que estão aqui com a gente, que fazem parte também? Teria alguma palavra que vocês gostariam de dizer? Que frutos a gente está querendo ofertar por aí, nesse caminho? Um talento seu, algo que você gostaria de oferecer? Eu gostaria de oferecer um pouco desses conhecimentos com vocês e também da alegria de estar aqui, de poder respirar, de poder sentir, enxergar, de poder viver. Vocês estão caladinhos, caladinhas, mas de toda forma eu agradeço. Sei que estão oferecendo algo muito especial por aí, viu? Até breve, espero encontrá-los em outros momentos também. Muito obrigada, Luiz Antônio, Cláudia, Anamela, Estela, o Saulo, Marcel, Aninha, Felipe, Kiara. Olha só, gente, a Jéssica. Muito obrigada, gente, a cada um que esteve aqui. Até breve. E vamos lembrar o que nós vamos escrever na areia e o que vamos escrever nas pedras. O que queremos guardar em nós. Um beijo no seu coração e até breve.